Então vemos os métodos de classe. Criamos os métodos soma, subtração, multiplicação e divisão e, para que o código que a gente escreveu em cada um desses métodos seja executado, vou expandir aqui a main, a gente fez a chamada de cada um dos métodos lá na main. Beleza, a questão é, cada um dos métodos precisou criar uma variável x e y. Aqui no método soma a gente tinha x e y e também o scanner. Vou contrair, vou expandir agora o subtração, que também tem x e y e scanner. A gente está repetindo sempre as mesmas variáveis. Essas variáveis são chamadas de variáveis locais. Por que são locais? Porque elas vivem apenas no escopo delas. Elas são locais ao escopo delas. Então, o escopo do método soma tem as variáveis locais que fazem parte do escopo aqui do método soma. E assim sucessivamente, né? No método subtração também tem um próprio escopo, em que essas variáveis são as variáveis locais do escopo do método subtração. Como é que a gente faz para que essas variáveis locais sejam compartilhadas entre diferentes escopos? Bom, com variável local não dá para compartilhar. A gente vai ver isso nos próximos vídeos, em que a gente vai ver variáveis de classe. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar apenas com variáveis locais. E variáveis locais simplesmente não são compartilhadas entre escopos. O que dá para fazer é, presta atenção, eu vou criar uma variável x e y aqui no escopo da main. Então vamos fazer isso. Int x e y, pronto. Declarei as minhas variáveis locais da main. Declaração de variáveis locais na main. Agora, eu também vou declarar a minha variável scanner para eu não ter que ficar repetindo ela o tempo inteiro. Então, também declarei essa variável local aqui na main. Agora, na própria main, eu vou definir os valores de x e y, ou seja, eu vou pedir a entrada de dados para o usuário. Então, vou enviar uma mensagem para o usuário pedindo digite o valor de x. Vou tirar o ln aqui para não pular a linha no final. E, depois de enviar a mensagem pedindo para o usuário digitar o valor de x, eu vou guardar dentro de x o valor que a variável scanner vai aguardar do usuário. Então, esse meu objeto aqui, a minha variável scanner, tem um método nextInt que aguarda o usuário digitar um valor inteiro, e aí depois que o usuário digitou esse valor inteiro, a gente vai guardar dentro do x. Mesma coisa para o y. Então, vou só copiar o código e substituir x por y e beleza. Agora, olha só, vou expandir aqui o método soma. O método soma está declarando x e y e está lá declarando a variável scanner. A gente já fez isso aqui na main. Já declaramos o x, o y e a variável scanner. Então, eu vou apagar o x e o y aqui do método soma e vou apagar também o scanner, já que a gente fez isso na main. Só que olha só o que aconteceu. Por mais que a gente tenha declarado x e y e scanner aqui na main, olha lá, o x, o y e o scanner estão sublinhados aqui ó, com vermelho e o NetBeans está indicando que tem um problema aqui no nosso código. Se eu deixar o mouse aqui em cima da variável x, por exemplo, tá lá, ó, o NetBeans me informa, não consigo achar o símbolo variável x, cannot find, não consigo achar symbol, o símbolo da variável x. Ele não reconhece a variável x. E é justamente este o motivo pelo qual os escopos são diferentes, né? Repetindo, melhor dizendo, os escopos são diferentes, então o escopo do método main está aqui. Começa aqui nessa chave de abertura e termina ali na chave de fechamento. O escopo do método soma começa aqui na chave de abertura e fecha ali na chave de fechamento. De tal forma que as variáveis que estão dentro do escopo da main só existem na main. Então, esse x e y que a gente declarou aqui faz parte do escopo da main. Se a gente tentar usar um x lá no escopo da soma,
o Java não reconhece, porque são escopos diferentes, são contextos diferentes. O x que existe aqui na main não existe na soma. Como é que a gente faz, então, né, para não ter que ficar criando toda vez o x e o y dentro de soma, depois criar o x e o y dentro de subtração, e assim sucessivamente? A gente cria aqui na main e a gente passa para dentro do escopo da soma no momento em que a gente chamar o soma aqui, ó. Como que a gente faz isso? Eu vou pegar o valor que está dentro de x, que foi aqui, ó, quando o usuário digitou o valor, eu vou pegar esse valor que está dentro de x e eu vou jogar dentro do escopo da soma. Vou fazer a mesma coisa com y, eu vou pegar o valor que está dentro de y e vou jogar dentro do método soma. Isso a gente chama de passagem de parâmetros. Ou seja, a gente precisa definir aqui no método soma que a chamada para o método soma exige uma passagem de parâmetros. Deixa eu fazer aqui rapidamente, que aí fica mais claro de entender. Então, aqui, ó, foi isso aqui que eu escrevi. Int x, int y. Quando eu escrevi isso daqui, eu estou dizendo que toda vez que a gente precisar chamar o método soma, a gente precisa passar por parâmetro um valor inteiro, que vai ser chamado de x dentro do escopo soma. E também a gente vai precisar passar um outro valor inteiro, que vai ser chamado de y aqui dentro do escopo soma. Então, olha só, antes a gente tinha isso daqui. O escopo soma, vou apagar o int x e o int y. Antes a gente tinha isso daqui, ó. Um escopo soma, um método soma, em que não existia a variável x e y. A gente não declarou a variável x nem a variável y. Portanto, neste local, neste escopo, não existe x e y. De tal forma que se a gente tentar usar x e y, o Java não permite porque ele não reconhece. Como que eu faço para criar uma variável local x e y aqui no escopo soma? Poderia ter feito isso aqui, como a gente já tinha feito. Aqui na seção de declaração de variáveis, eu criei o meu int x e y. Só que essa criação de variáveis locais aconteceria só depois da gente entrar no método soma. Se eu criar as minhas variáveis locais aqui dentro do método, olha lá, int x, int y, eu estou criando duas variáveis locais chamadas x e y, de tal forma que lá na main eu posso transmitir valores para dentro dessas variáveis locais. Então aqui na main, olha, quando eu faço a chamada para o método soma, o método soma está me exigindo o primeiro valor do tipo inteiro para ser passado aqui, e eu estou passando o valor de x aqui da main. Então esse x aqui faz parte da main. Estou passando o valor que está dentro desse x na main lá para dentro do x de soma. Então esse x da soma aqui é uma variável local deste escopo soma. Esse x aqui é uma variável local do escopo main. São dois x diferentes. É o x da main e o x da soma. Só que quando eu crio esses parâmetros, eu consigo passar o valor do x da main para guardar dentro do x da soma. Então eu estou transmitindo esse valor do x aqui da main lá para o x da soma quando eu crio parâmetros. E isso daqui a gente chama de passagem de parâmetro. Então deixa eu colocar aqui, chamada para o método soma, passando como parâmetros os valores que estão armazenados em x e y. Então, quando eu chamo o método soma, eu passo x e y como parâmetro. E aí o valor de x do método main vai ser transferido para a variável x do método soma. De tal forma que agora a gente nem precisa mais pedir a entrada do usuário. Por quê? Porque o usuário já entrou com um dado aqui, ó, ele já deu um valor para x bem aqui. Eu não preciso pedir de novo. Eu já tenho esse valor de x. Então eu vou apagar essa entrada de dados, ó, apaguei. Eu crio uma variável soma dentro do método soma, guardo o resultado de x mais y aqui e depois eu apresento essa mensagem de saída. Então é assim que eu transmito, né, um valor de uma variável local
para uma outra variável local que está em um escopo diferente. Tá? Vou fazer rapidamente para o método subtração, multiplicação e divisão também, ou seja, eu vou criar também parâmetros chamados x e y aqui na subtração, de tal forma que eu não preciso mais declarar o x e o y aqui dentro, também não preciso mais desse scanner e também não preciso mais da entrada de dados, já que o x e o y estão sendo criados lá na main. Então o usuário dá valor para x e y lá na main. E aqui na multiplicação a mesma coisa, vou criar os parâmetros x e y, não preciso mais declarar aqui dentro do escopo de multiplicação, não preciso mais do scanner, não preciso mais fazer entrada de dados. Mesma coisa com a divisão. Int x, int y, retiro aqui, não preciso mais do scanner, não preciso mais da entrada de dados. Beleza. Agora eu vou voltar lá na main e olha só, eu preciso passar parâmetros agora em cada um dos métodos. Porque o subtração está exigindo, quando eu chamo subtração, ele está me exigindo o primeiro parâmetro e está me exigindo o segundo parâmetro. Então não tem como eu passar vazio, eu não tenho como chamar subtração sem passar os valores que este método exige. Então eu vou passar o valor de x e y aqui, na multiplicação mesma coisa, na divisão mesma coisa. Então vou executar esse programa rapidamente. Tá lá, digite o valor de x, 10, digite o valor de y, 5 e pronto. Eu só digitei uma vez o valor para x e uma vez o valor para y. Não preciso ficar repetindo, porque eu dou um valor para x e y uma vez só e depois eu passo eles como parâmetros. Lembrando que esses parâmetros aqui, o x e o y dentro do soma, são simplesmente variáveis locais que pertencem ao escopo do método soma. Então, ainda assim, esse x aqui e esse y são diferentes deste x e y da main. Da mesma forma que também são diferentes do int x e do int y de subtração. Por quê? Porque cada um está em seu próprio escopo.